Iludidos pelo acaso. Capítulo 7. O problema da indução. De Bacon a Hume. Agora vamos discutir essa questão do ponto de vista mais amplo da filosofia do conhecimento científico. Há um problema na inferência que é mais conhecido como o problema da indução. É uma questão que vem atormentando a ciência há muito tempo, mas que não causou tanto mal a ela quanto aos mercados financeiros. Por quê? Porque o conteúdo aleatório torna seus efeitos cumulativos. Em nenhum lugar o problema da indução é mais importante do que no mundo das finanças. E em nenhum lugar ele foi tão ignorado. Signos Atratos. Em seu Tratado sobre a Natureza Humana, o filósofo escocês David Hume colocou a questão da seguinte forma, que foi reformulada por John Stuart Mill no famoso Problema do Cisne Negro. Nenhuma quantidade de observações de cisnes brancos permite a inferência de que todos os cisnes são brancos, mas a observação de um único cisne negro é suficiente para refutar essa conclusão. Hume estava preocupado com a ciência de sua época, século XVIII, que experimentava a passagem do escolasticismo, inteiramente baseado no raciocínio dedutivo, sem nenhuma ênfase na observação do mundo real, para, devido a Francis Bacon, uma superreação, um empirismo ingênuo e não estruturado. Bacon argumentara contra o fiar da teia de aranha do aprendizado, com pouco resultado prático. A ciência havia mudado, graças a ele, para uma atitude de ênfase na observação empírica. O problema é que, sem um método adequado, as observações empíricas podem nos levar a desvios. Hume preveniu contra esse tipo de conhecimento e enfatizou a necessidade de mais rigor na obtenção e interpretação do conhecimento, que é chamado de epistemologia, de episteme, a palavra grega para aprendizado. Ele foi o primeiro epistemólogo moderno. Os epistemólogos são frequentemente chamados de metodologistas ou filósofos da ciência. O que estou escrevendo aqui não é a completa verdade, pois Hume disse coisas muito piores do que isso. Ele era obsessivamente cético e nunca acreditou que se pudesse determinar de fato uma ligação casual entre dois itens. Mas vamos suavizar um pouco suas declarações neste livro. Niederhofer, um cavalheiro vitoriano. A história de Victor Niederhofer é ao mesmo tempo triste e interessante, na medida em que mostra a dificuldade de unir empiricismo extremo e lógica em uma única pessoa. Empiricismo puro implica necessariamente ser iludido pelo acaso. Dou esse exemplo porque, de certo modo, como Francis Bacon, Victor Niederhofer se colocou contra a teia de aranha do aprendizado da Universidade de Chicago e a eficiência de mercado religiosa dos anos 1960, quando estavam em seu pior momento. Em contraste com o escolasticismo dos teóricos financeiros, seu trabalho observava dados em busca de anomalias, e de fato encontrou algumas. Ele também deduziu a inutilidade do noticiário, ao mostrar que ler o jornal não conferia nenhuma vantagem aos seus leitores quanto a fazer previsões. Niederhofer tirava seu conhecimento do mundo de dados passados despojados de preconceitos, comentários e histórias. Desde então, toda uma indústria de operadores desse tipo, chamada de arbitragem estatística, floresceu. Alguns dos mais bem-sucedidos foram inicialmente seus aprendizes. A história de Niederhofer ilustra como o empiricismo não pode ser inseparável da metodologia. No centro desse modus está o dogma de Niederhofer, de que qualquer afirmação testável deve ser testada, já que nossa mente comete muitos erros empíricos quando confia em vagas impressões. O conselho é óbvio, mas raramente seguido. Quantos efeitos assumidos como dados não residem aí? Uma declaração testável é aquela que pode ser dividida em componentes quantitativos e submetida a exame estatístico. Por exemplo, uma declaração ao estilo da sabedoria convencional, como acidentes acontecem mais perto de casa, pode ser testada medindo-se a distância média entre o acidente e o domicílio do motorista. Se, digamos, 20% dos acidentes acontecem dentro de um raio de 20 km. Entretanto, é preciso ter cautela na interpretação. Um intérprete ingênuo do resultado poderia dizer que você tem mais probabilidade de se envolver em um acidente se dirige no seu bairro do que em lugares afastados, o que é um exemplo de empirismo ingênuo. Por quê? Porque os acidentes talvez aconteçam mais perto de casa, simplesmente porque as pessoas passam mais tempo dirigindo em sua vizinhança. Mas há um aspecto mais severo do empiricismo ingênuo. Posso usar dados para refutar uma hipótese, mas nunca para prová-la.
Posso usar a história para refutar uma conjectura, porém nunca para afirmá-la. Por exemplo, a afirmação "o mercado nunca cai 20% num determinado período de 3 meses" pode ser testada, mas é completamente inútil se verificada. Posso quantitativamente rejeitar a hipótese encontrando contra-exemplos, mas é impossível aceitá-la simplesmente porque, no passado, o mercado nunca caiu 20% em nenhum período de 3 meses. Não se pode fazer o salto lógico de nunca caiu para nunca cai com tanta facilidade. Amostras podem ser bastante insuficientes, mercados podem mudar, podemos não saber muito sobre o mercado a partir de informações históricas. É mais seguro usar dados para rejeitar que para confirmar hipóteses. Por quê? Considere as seguintes afirmações. Afirmação A. Nenhum cisne é negro porque eu olhei para 4.000 cisnes e não encontrei nenhum negro. Afirmação B. Nem todos os cisnes são brancos. Sob o ponto de vista lógico, não posso fazer a afirmação A. Não importa quantos cisnes brancos sucessivos tenha observado na vida e venha a observar no futuro. Exceto, é claro, se eu tiver o privilégio de observar, com toda a certeza, todos os cisnes disponíveis. Contudo, é possível fazer a afirmação B encontrando um único cisne negro na minha amostragem. Na realidade, a afirmação A fica refutada pela descoberta da Austrália, que trouxe à nossa vista os signos atratos, uma variedade de cisne negro como carvão. O leitor verá aqui uma pitada de Popper, porque há forte assimetria entre as duas declarações. Essa assimetria está nas próprias bases do conhecimento. Ela é central por eu lidar com o acaso, como trader. Afirmei que as pessoas raramente testam afirmações testáveis. Isso pode ser melhor para aqueles que não conseguem lidar com as consequências da inferência. A afirmação indutiva a seguir ilustra o problema de se interpretar dados passados literalmente, sem metodologia ou lógica. Acabei de fazer um completo exame estatístico da vida do presidente Bush. Durante 58 anos, em cerca de 21.000 observações, ele não morreu uma única vez. Posso, portanto, considerá-lo imortal, com um alto grau de significação estatística. A tão divulgada falha de Niederhofer ocorreu quando vendia opções descobertas baseadas em seus testes e assumia que aquilo que ele vira no passado era uma generalização precisa do que viria a acontecer no futuro. Ele confiou na afirmação de que o mercado nunca havia feito aquilo antes, então realizou operações que representariam uma pequena entrada se a afirmação fosse verdadeira e uma enorme perda caso fosse equivocada. Quando a coisa explodiu, algumas décadas de desempenho ficaram à sombra de um único evento que só durou alguns minutos. Outra falha lógica nesse tipo de afirmação histórica é que muitas vezes, quando um grande evento ocorre, ouve-se dizer que nunca aconteceu antes, como se fosse preciso estar ausente do passado do evento para constituir uma surpresa. Então, por que consideramos o pior caso que ocorreu em nosso próprio passado o pior cenário possível? Se o passado, ao trazer surpresas, não lembrou o passado anterior a ele, o que chamo de passado do passado, então por que nosso futuro deveria lembrar nosso passado atual? Há outra lição nessa história, talvez a mais importante. Niederhofer parece abordar os mercados como uma fonte de orgulho, status e vitórias sobre seus adversários, como eu, tal qual um jogo com regras definidas. Ele era um campeão avassalador e altamente competitivo, mas a realidade não tem as mesmas leis e regras fechadas e simétricas dos jogos. Sua natureza competitiva fez com que entrasse numa disputa feroz para vencer. Como vimos no último capítulo, os mercados e a vida não são situações do tipo ganhar ou perder, já que o custo das perdas pode ser notavelmente diferente dos ganhos com as vitórias. Maximizar a probabilidade de vencer não significa maximizar a expectativa do jogo quando a estratégia inclui assimetria, ou seja, uma pequena chance de uma grande perda e uma grande chance de um pequeno ganho. Se você desenvolvesse uma estratégia do tipo roleta russa, com uma baixa probabilidade de uma grande perda, uma que o leve à falência a cada tantos anos, provavelmente figuraria como vencedor na maior parte das amostras, com exceção do ano em que morrer. Tenho que me lembrar de nunca deixar de reconhecer as ideias dos empiricistas dos anos 1960 e suas contribuições iniciais. Aprendi bastante com Niederhofer, principalmente por contraste, e particularmente com o último exemplo, no sentido de não abordar nada como um jogo cujo objetivo é ganhar.
a menos, é claro, que se trate de um jogo. Mesmo nesse caso, não gosto da estrutura asfixiante dos jogos competitivos e do aspecto diminuidor de obter orgulho de um desempenho numérico. Também aprendi a me manter distante de pessoas competitivas, que tendem a reduzir o mundo a commodities e categorias, como quantos trabalhos científicos publicaram em dado ano ou qual é a sua posição em determinada classificação. Há algo não filosófico em investir o orgulho e o ego na ideia de que minha casa, minha biblioteca, meu carro é maior que a dos meus pares. E é tolice afirmar que se é o primeiro de sua categoria quando se está sentado sobre uma bomba-relógio. Para concluir, empiricismo extremo, competitividade e falta de estrutura lógica em uma inferência pode ser uma combinação bastante explosiva. O agente de promoções de Sir Carl. Em seguida, discutirei como descobrir Karl Popper via outro trader, talvez o único que respeitei de verdade. Não sei se isso se aplica a outras pessoas, mas a despeito de ser um ávido leitor, eu raras vezes vi meu comportamento ser realmente afetado, de modo permanente, por qualquer coisa que tenha lido. Um livro pode me causar forte impressão, mas ela tende a desvanecer depois que outra a substitui no meu cérebro, de um livro novo. Tenho que descobrir as coisas por mim mesmo. Lembre-se da seção Forno Quente no capítulo 2. Essas autodescobertas duram muito. Uma exceção das ideias que ficaram comigo são as de Karl Popper, que eu descobri, ou talvez tenha redescoberto, através dos escritos do trader e filósofo de estilo próprio George Soros, que parece ter organizado sua vida em torno da promoção das ideias de Karl Popper. O que aprendi com George Soros não foi exatamente o que ele talvez esperasse que alguém aprendesse. Eu discordava de suas ideias quando se tratava de economia e filosofia. A princípio, embora o admirasse muito, eu concordava com pensadores profissionais que o ponto forte de Soros não era a especulação filosófica. No entanto, ele se considera um filósofo, o que o torna cativante em mais de uma maneira. Peguemos seu primeiro livro, A Alquimia das Finanças. Por um lado, ele parece discutir ideias de explicação científica, lançando palavras grandes como dedutivo nomológico, alguém sempre suspeito, como remanescente de escritores pós-modernos que bancam o filósofo ou o cientista ao usar referências complexas. Por outro, ele não parece ter grande domínio dos conceitos. Por exemplo, conduz o que chama de experimento de trading e usa o sucesso da negociação para sugerir que a teoria por trás dela é válida. Isso é ridículo. Eu poderia jogar o dado para provar minhas crenças religiosas e usar um resultado favorável como evidência de que minhas ideias estão corretas. O fato de que o portfólio especulativo de Soros se mostrou positivo prova pouca coisa. Não se pode inferir muito de um único experimento em um ambiente aleatório. Um experimento precisa de repetibilidade, mostrando algum componente casual. Em segundo lugar, Soros culpa de modo indiscriminado a ciência da economia, o que pode estar correto, mas não quer dizer que ele fez a lição de casa. Por exemplo, ele escreve que a categoria de pessoas que trata como economistas acredita que tudo converge ao equilíbrio, quando isso só se aplica a alguns casos de economistas neoclássicos. Há muitas teorias econômicas que acreditam que a saída de um nível de preços pode causar mais divergência e ciclos de retorno em cascata. Houve um considerável volume de pesquisas nesse sentido, por exemplo, na teoria dos jogos, os trabalhos de Harsanyi e Nash, ou na economia da informação, os trabalhos de Stiglitz, Akerlof e Spence. Colocar todos os economistas em um único cesto é injusto e pouco rigoroso. Mas apesar de algumas bobagens em seus escritos, que provavelmente tinham o propósito de convencer a si próprio de que não era apenas um trader, ou por causa disso, sucumbia ao charme desse húngaro que, como eu, tem vergonha de ser trader e prefere que seu trabalho seja uma extensão menor de sua vida intelectual, mesmo que não haja muita erudição em seus ensaios. Nunca tendo me impressionado por pessoas com dinheiro, e encontro um monte de gente assim na vida, não as tomo nem remotamente como modelo. Talvez o oposto ocorra, pois em geral tenho aversão a essa gente, devido à atitude de heroísmo épico que sempre acompanha o enriquecimento rápido. Soros foi o único que parece de fato compartilhar dos meus valores. Ele queria ser levado a sério como professor da Europa Oriental, e aconteceu de ficar rico devido à validade de suas ideias.
Foi somente fracassando na tentativa de obter a aceitação de outros intelectuais que ele tentaria ganhar status de alfa por meio do dinheiro, como se fosse um sedutor que, depois de tentar muito, terminasse usando um apêndice, como uma Ferrari vermelha, para conquistar uma mulher. Além disso, embora Soros não demonstre com muita clareza em seus escritos, ele sabia como lidar com o acaso, mantendo uma mente crítica aberta e mudando de opinião sem o menor constrangimento, o que ocasionou o efeito colateral de fazer com que tratasse as pessoas como se fossem guardanapos. Ele andava por aí declarando-se falível, mas ganhava poder ao reconhecer isso, enquanto outros cultivam ideias mais elevadas acerca de si mesmos. Compreendia Popper e vivia uma vida popperiana. Como à parte, Popper não me era estranho. Eu tinha ouvido falar rapidamente dele quando era adolescente e quando tinha 20 e poucos anos, como parte de minha educação na Europa e nos Estados Unidos, mas na época não compreendi suas ideias tal como eram apresentadas, nem achei que seriam importantes para qualquer coisa na minha vida. Eu estava numa idade em que é preciso ler tudo, o que impede as paradas contemplativas. A pressa tornou difícil perceber que havia algo de importante em Popper. Ou foi meu condicionamento pela cultura intelectual refinada da época. Tanto Platão, tantos marxistas, tanto Hegel, tantos intelectuais pseudocientíficos. O sistema educacional, tantas hipóteses propostas como verdade, ou o fato de que eu era muito novo e lia demais para que pudesse estabelecer uma ponte até a realidade. Popper esvaiu-se de minha mente sem ficar dependurado em uma única célula cerebral. Não há nada na bagagem de um jovem se não houver experiência para fazê-lo permanecer ali. Além disso, quando comecei no mercado de capitais, entrei numa fase anti-intelectual. Eu precisava fazer dinheiro não aleatoriamente, a fim de assegurar meu futuro e minha riqueza, que tinham acabado de evaporar com a guerra do Líbano. Até então eu vivia com o desejo de me tornar um confortável homem dedicado ao ócio, como quase todo mundo da minha família nos 2 séculos anteriores. De súbito, senti-me financeiramente inseguro e fiquei com medo de me tornar um empregado em alguma firma que me transformaria num escravo corporativo, com uma filosofia de trabalho. Sempre que ouço essa expressão, eu a interpreto como mediocridade ineficiente. Eu precisava do apoio de minha conta bancária para comprar tempo para pensar e desfrutar a vida. O que eu não queria de jeito nenhum era passar os dias filosofando e trabalhando no McDonald's mais perto. Filosofia, para mim, tornara-se algo retórico, que as pessoas faziam quando tinham muito tempo livre. Era uma atividade reservada para aqueles que não eram bem versados em métodos quantitativos e outras coisas produtivas. Era um passatempo que devia ser limitado às horas mortas da noite, em bares em torno do campus universitário, quando já se havia tomado uns drinks e se tinha um programa leve pela frente, desde que se esquecesse o episódio hilário logo no dia seguinte. Filosofia demais podia colocar um homem em dificuldades, talvez transformá-lo num ideólogo marxista. Popper não reemergia, senão depois que eu assegurasse minha carreira como trader. Localização, localização. Disse que as pessoas geralmente se lembram do dia e da localização em que foram arrebatadas por uma ideia importante. O poeta religioso e diplomata Paul Claudel lembra-se do ponto exato de sua conversão, ou reconversão, ao catolicismo na Catedral de Notre-Dame, em Paris, perto de determinada coluna. Assim, eu me lembro exatamente do ponto, a livraria Barnes & Noble, na esquina da Rua 21 com a Quinta Avenida, onde, em 1986, inspirado por Soros, li 50 páginas de A Lógica da Pesquisa Científica e comprei febrilmente todos os títulos de Popper que encontrei, temendo que viessem a se esgotar. Fui numa salinha lateral, mal iluminada, que tinha um cheiro característico de mofo. Eu me lembro vivamente dos pensamentos que passaram voando pela minha cabeça, como uma revelação. Popper veio a ser exatamente o oposto do que eu de início pensava sobre um filósofo. Ele era a epítome do homem direto e prático. Nessa época, eu já era trader de opções havia alguns anos, e tinha raiva dos pesquisadores acadêmicos em finanças que me atormentavam, particularmente por estar tirando minha renda do fracasso dos modelos deles. Eu já havia começado a dar palestras para acadêmicos em finanças, como parte de meu envolvimento com derivativos, e encontrava dificuldade em transmitir-lhes certas ideias básicas sobre mercados financeiros. Eles acreditavam nos seus próprios modelos um pouquinho demais. Enquanto isso,
já rondava minha mente a ideia de que esses pesquisadores não tinham entendido o ponto crucial da questão, mas eu não sabia bem que ponto era esse. Não era o que eles sabiam, mas como sabiam, a razão de meu aborrecimento. A resposta de Popper. Popper surgiu com uma resposta importante para o problema da indução. Para mim, ele veio com a resposta. Nenhum homem influenciou o modo como os cientistas fazem ciência, tal qual Karl Popper, a despeito do fato de muitos de seus colegas filósofos profissionais o acharem ingênuo, o que pesa a seu favor, na minha opinião. A ideia de Popper é que a ciência não deve ser levada tão seriamente quanto parece ser. Ao se encontrar com Einstein, Popper não o encarou como o semideus que o próprio físico pensava ser. Para ele, há somente dois tipos de teorias. 1. Teorias que se sabe serem erradas, pois foram testadas e propriamente rejeitadas. Ele as chama de falsificadas. 2. Teorias que ainda não se sabe se são erradas, e portanto ainda não são falsificadas, mas estão passíveis de serem provadas erradas. Por que uma teoria nunca está certa? Porque nunca saberemos se todos os cisnes são brancos. Popper pediu emprestada a ideia kantiana de uma falha dos nossos mecanismos de percepção. O mecanismo de teste pode ser falho, entretanto, a assertiva de que há um cisne negro pode ser feita. Uma teoria nunca pode ser verificada. Parafraseando de novo o treinador de beisebol Yogi Berra, os dados passados encerram muita coisa boa, mas o ruim é o lado ruim. Assim, uma teoria só pode ser aceita provisoriamente, e algo que não recai em uma dessas duas categorias não é uma teoria. Uma teoria que não apresenta um conjunto de condições sob as quais seria considerada errada deve ser denominada charlatanismo, e também seria impossível de ser rejeitada. Por quê? Porque o astrólogo sempre pode encontrar uma razão para explicar o evento passado, dizendo que Marte estava alinhado, mas não tanto assim. Da mesma forma, para mim, um trader que não tem um ponto que o faria mudar de opinião não é um trader. Na realidade, a diferença entre a física newtoniana, que foi falsificada pela relatividade de Einstein de um lado, e a astrologia de outro, está na ironia que se segue. A teoria de Newton é científica porque pode ser falsificada, uma vez que sabemos que está errada, enquanto a astrologia não está, porque não oferece condições sob as quais possamos rejeitá-la. A astrologia não pode ser refutada, devido à hipótese auxiliar que entra em jogo. Esse ponto está na base da divisão entre ciência e tolice, e é chamado de problema da demarcação. Sob um ponto de vista mais prático, para mim, Popper tinha muitas dificuldades com a estatística e os estatísticos. Ele recusava cegamente a noção de que o conhecimento pode sempre aumentar com mais informações, que é o alicerce da inferência estatística. Pode ser que isso aconteça em alguns casos, mas não sabemos em quais. Muita gente ponderada, tal como John Maynard Keynes, chegou de forma independente às mesmas conclusões. Os detratores de Karl Popper acreditam que repetir inúmeras vezes um experimento em condições favoráveis deve levar a uma aceitação cada vez maior da ideia de que a coisa funciona. Eu passei a entender melhor a posição de Popper a partir do momento em que vi o primeiro evento raro fazer grandes estragos numa sala de trading. Popper temia que houvesse certo tipo de conhecimento que não aumenta com mais informações, mas que tipo é esse que não podemos saber? A razão pela qual acho que Popper é importante para os traders é que, para ele, a questão do conhecimento e da descoberta não está tanto em lidar com o que sabemos, mas em lidar com o que não sabemos. Sua famosa citação diz, abre aspas, estes são homens com ideias ousadas, mas fortemente críticos em relação às suas próprias ideias. Eles tentam descobrir se elas são certas, tentando primeiro descobrir se não estão erradas. Trabalham com hipóteses arrojadas e tentativas severas na rejeição de suas próprias hipóteses. Estes são cientistas, mas podem ser qualquer coisa. Colocando o mestre no contexto, Popper estava se rebelando contra o crescimento da ciência. Sob o ponto de vista intelectual, ele chocou o mundo considerando as dramáticas mudanças na filosofia, tentativas de passá-la de verbal e retórica para científica e rigorosa, como vimos na apresentação do Círculo de Viena no capítulo 4. Essas pessoas eram, às vezes, chamadas de positivistas lógicos, de acordo com o movimento denominado positivismo, do qual Auguste Comte foi pioneiro na França, o qual representava a cientificização do mundo.
literalmente, de tudo sob o sol. Foi como a revolução industrial do rol das ciências humanas. Sem elaborar mais sobre o positivismo, devo observar que Popper era o antídoto dessa doutrina. Para ele, a verificação não é possível. O verificacionismo é mais perigoso do que qualquer outra coisa. Levadas ao extremo, as ideias de Popper parecem ingênuas e primitivas, mas elas funcionam. Note que seus detratores o chamam de um falsificacionista ingênuo. Sou um falsificacionista ingênuo extremado. Por quê? Porque posso sobreviver a isso. Meu popperismo extremado é obsessivo e levado ao seguinte ponto. Especulo, em todas as minhas atividades, sobre teorias que representem alguma visão do mundo, mas com a seguinte condição. Nenhum evento raro pode me causar dano. De fato, eu gostaria que todos os eventos raros concebíveis me ajudassem. Minha ideia de ciência diverge daquela assumida por pessoas à minha volta que se autonomeiam cientistas. Ciência é mera especulação, mera formulação de hipóteses. Sociedade aberta. O falsificacionismo de Popper está intimamente ligado à ideia de uma sociedade aberta. Uma sociedade aberta é aquela em que não subsiste nenhuma verdade permanente, o que permitiria o surgimento de contra-ideias. Karl Popper compartilhava ideias com seu amigo, o economista von Hayek, que endossava o capitalismo como um estado no qual os preços podem disseminar a informação, a qual o socialismo burocrático sufocaria. Tanto a noção de falsificacionismo quanto a de sociedade aberta são, contraintuitivamente, ligadas a de um método rigoroso para lidar com o acaso no meu trabalho diário como trader. É claro que uma mente aberta é uma necessidade quando se está lidando com o acaso. Popper acreditava que qualquer ideia de utopia é necessariamente fechada, por sufocar suas próprias refutações. A simples ideia de um bom modelo para a sociedade, o qual não pode ser deixado aberto para a falsificação, é o totalitarismo. Aprendi com Popper, além da diferença entre uma sociedade aberta e uma fechada, a diferença entre uma mente aberta e uma fechada. Ninguém é perfeito. Tenho informações pouco lisonjeiras sobre Popper, o homem. Testemunhas de sua vida privada consideravam-na nada popperiana. O filósofo e professor de Oxford, Brian McGee, que foi amigo dele por quase 3 décadas, descreve-o como avesso às coisas do mundo, exceto em sua mocidade, e estritamente centrado em seu trabalho. Ele passou os últimos 50 anos de sua longa carreira, tendo vivido 92, fechado ao mundo exterior, isolado de distrações e de estímulos externos. Também se dedicou a dar às pessoas bons conselhos sobre sua carreira e vida privada, embora entendesse muito pouco tanto de uma quanto de outra. Tudo isso, é claro, foi em direção contrária às suas professadas e genuínas convicções e práticas filosóficas. Na mocidade, as coisas não ficaram muito melhores. Membros do Círculo de Viena tentavam evitá-lo, não por causa de ideias divergentes, mas porque ele constituía um problema social. Ele era brilhante, porém autocentrado, tanto inseguro quanto arrogante, irascível e hipócrita. Era terrível quando se tratava de ouvir os outros, e queria ganhar discussões a qualquer custo. Não conhecia nada de dinâmica de grupo e não tinha habilidade para agir de acordo com isso. Vou me excusar do discurso padrão sobre o divórcio entre ideias e prática, exceto para acentuar o interessante problema genético. Gostamos de emitir opiniões lógicas e racionais, mas não apreciamos necessariamente sua execução. Ainda que possa parecer estranho, essa tese só foi descoberta há pouco. Veremos que não somos geneticamente aptos a sermos racionais e a agir de modo racional. Somos mais aptos, com a máxima probabilidade, a transmitir nossos genes em um ambiente não sofisticado. Também, ainda que possa parecer estranho, George Soros, autocrítico obsessivo, soa mais popperiano do que o próprio Popper em seu comportamento profissional. Indução e memória. A memória nos humanos é uma grande máquina de fazer inferências indutivas. Pense nas lembranças. O que é mais fácil recordar? Uma coleção de fatos aleatórios grudados ou uma história? Algo que tem uma série de ligações lógicas. A causalidade fica mais facilmente na memória. Nosso cérebro teria menos trabalho para reter a informação nesse caso. O tamanho seria menor. Mas o que é indução exatamente? Indução é ir de muitos particulares ao geral. É muito útil, já que o geral ocupa muito menos espaço na memória que uma coleção de particulares.
O efeito de tal compressão é a redução do grau de acaso detectado. A aposta de Pascal. Vou concluir com a apresentação do meu próprio método para lidar com o problema da indução. O filósofo Pascal proclamava que a melhor estratégia para os humanos é acreditar na existência de Deus. Isso porque, se Deus existe, então o crente pode ser recompensado. Se ele não existe, o crente não tem nada a perder. De maneira coerente, devemos aceitar a assimetria no conhecimento. Há situações em que usar a estatística e a econometria pode ser útil, mas não quero que minha vida dependa disso. Como Pascal, vou apresentar, portanto, o seguinte argumento. Se a ciência da estatística pode me beneficiar em alguma coisa, vou usá-la. Se ela representa uma ameaça, então não vou usá-la. Quero tirar o melhor que o passado possa me oferecer sem seus perigos. Assim, uso a estatística e os métodos indutivos para fazer apostas agressivas, mas não uso para gerenciar meus riscos e minha posição. Surpreendentemente, todos os traders sobreviventes que conheço parecem ter feito a mesma coisa. Eles negociam papéis apoiados em ideias baseadas em certas observações, que incluem a história, mas como os cientistas popperianos tomam medidas para que os custos de estarem errados sejam limitados e para que a probabilidade disso acontecer não derive dos dados passados. Diferentemente de Carlos e John, eles sabem, antes de se engajar numa estratégia de negociação, quais eventos mostrarão que sua conjectura estava errada e dão o devido desconto. Lembre-se de que Carlos e John usavam a história tanto para fazer suas apostas quanto para medir o risco que corriam. Então encerram a transação. Isso é chamado de stop loss, um ponto de saída pré-determinado, uma proteção contra o cisne branco. Raras vezes vejo isso em prática.